Olá, bom dia. Eu sou o professor Flávio Melo Pedraz e eu quero te apresentar hoje o novo projeto da English to Business para melhorar o seu vocabulário num ambiente corporativo. Bom, a English to Business, ou English to Be, como a gente gosta de chamar, nasceu com a visão de que um dia nenhum brasileiro ou português vai perder uma oportunidade de negócio ou uma oportunidade de emprego porque não conseguiu se comunicar bem em inglês. Por incrível que pareça, tem muita gente boa de serviço que ainda não atingiu seu potencial máximo na carreira porque ainda não tem confiança de colaborar ou liderar um time internacional. E com a popularização das videoconferências, se você está numa carreira gerencial ou numa carreira de especialista, ou ainda um pesquisador numa dessas grandes organizações, a chance de você ter uma oportunidade dessa é muito maior. E aí que entra a contribuição da English to Be. Bom, a ideia é bem simples. É uma palavra por dia, inglês para trabalho ou para negócio. E por que uma palavra por dia? Porque uma palavra é uma meta realística. 10 palavras seria perfeito, mas demanda tempo e prática. E você é uma pessoa muito ocupada. Então, 5, 10 minutos vai ser o suficiente para a gente aprender uma palavra, tá bem? Bom, e Business English? Isso é inglês técnico? Nós vamos aprender jargões de diferentes profissões? Não. Na verdade, Business English está mais relacionado com soft skills. São palavras que vão ser muito úteis para você em situações do dia a dia da empresa, comuns a todos os departamentos. Por exemplo, reuniões, apresentações, negociações, viagens de negócio, carreira, tecnologia da informação, projetos, entre outros, tá bem? Bom, mas como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar flashcards. Nós não inventamos flashcards. As pessoas já utilizam flashcards há muitos anos para aprender diferentes matérias. Mas por que os flashcards vão ser perfeitos para esse projeto? Bom, em outubro do ano passado, eu parei de trabalhar, parei de ver minha família e eu fui para Cambridge para aprender com os melhores do mundo qual que é a melhor maneira de aprender e de ensinar inglês para adultos. Eu descobri que existem 3 fatores que são importantíssimos para um aprendizado bem-sucedido. E o primeiro deles é a motivação. Bom, qual motivação seria melhor do que a sua carreira? Aquele cargo na diretoria, fechar aquele negócio com um cliente internacional, ou até expandir sua empresa para outros países, não é mesmo? Então, se você está aqui assistindo esse vídeo, provavelmente você já tem essa motivação. Bom, o segundo fator para o nosso aprendizado ser ainda melhor é a exposição regular. Quando a gente não estuda alguma coisa por algum tempo, a gente enferruja. Né? E a exposição regular, ela mantém a gente em constante evolução. Então, 5, 10 minutos por dia é melhor do que 1 hora, um dia por semana. Bom, e o terceiro fator? O terceiro fator é mais técnico. Tem a ver com os estilos de aprendizagem ou as preferências por aprendizado. E isso depende de cada pessoa, porque cada pessoa aprende melhor de uma forma. Mas quais seriam esses estilos? Bom, um estilo muito comum é o estilo visual. Nós somos aprendizes visuais. Por exemplo, contadores, engenheiros, analistas são pessoas que são muito boas para associar uma imagem com um significado. Então, a gente aprende muito melhor quando vê as coisas, gráficos. Isso facilita muito o aprendizado dos visual learners. Mas também tem aquele cara na faculdade que chega no fim do semestre e o caderno está todo em branco. É porque ele não consegue anotar enquanto o professor fala. Ele é um auditory learner. Normalmente os auditory learners, eles aprendem muito bem com áudio, audiolivros, por exemplo, e geralmente tem uma pronúncia acima da média. E a gente também tem os kinesthetic learners, que está relacionado ao movimento, né? São os aprendizes sinestésicos. A gente precisa de movimento para aprender. Quando a gente anota as coisas, a gente está em movimento e isso facilita o nosso aprendizado. Geralmente os kinesthetic learners, quando você dá uma atividade, por exemplo, corre na cozinha e pega um fork para mim. Os kinesthetic learners saem correndo, derruba tudo pelo caminho e volta, são os primeiros a voltar com o fork. Mas sempre tem alguns alunos que olham para mim e falam assim, Really? Are you serious? Porque as pessoas têm estilos diferentes de aprendizado, tá certo? E como que nós vamos incluir tudo isso nos flashcards? Bom,
o que é um flashcard? Vou parar de compartilhar aqui só para te mostrar. Bom, nós vamos precisar de um pedaço de papel como esse, tá bem? Mais ou menos o tamanho de uma carta de um baralho. Bom, então, de um lado desse cartão, você vai escrever a palavra que você quer aprender. Eu escolhi como exemplo kickoff. Kickoff. Bom, do outro lado do cartão, a gente vai separar em 3 partes. Primeiro, a gente precisa de uma definição. Qual a definição de kickoff? Bom, sabe por que eu escolhi kickoff para esse exemplo? Porque kickoff é o início de um projeto, é o início de uma série de eventos, o primeiro de uma série de eventos, é o início de uma atividade. Então eu vou escrever, na parte de definition, eu vou escrever the start of an activity. Bom, em outra área desse flashcard, nós vamos colocar uma imagem. Bom, qual imagem vai me remeter a kickoff, o início de um projeto? Pode ser difícil relacionar com uma reunião do início do projeto, mas eu vou pensar numa imagem que para mim seja relevante. Então eu vou fazer... Nossa, professor, mas esse desenho não está perfeito. Ótimo. Quando fica meio ridículo, o ridículo é bom para a memória também, tá bom? Mas é uma imagem que você fez, que você criou. E tem palavra. Podemos associar palavras com a imagem também. Ainda é melhor, tá bem? Bom, e na outra parte do flashcard embaixo, nós vamos colocar algumas frases de exemplo. Exemplos que sejam relevantes para o seu trabalho, para a sua vida. Essas frases elas são customizadas. Então, por exemplo, se eu sou um diretor de marketing, que lancei uma campanha muito bem sucedida no ano passado, por exemplo, eu posso criar uma frase assim, ó. We sold 100,000 units in the first day of the new marketing campaign. We couldn't have had a better kickoff. Bom, você não é da área de marketing, você não trabalha com campanhas de marketing. Essa é uma boa frase de exemplo para você? Não, não é. Mas você vai criar a sua frase de exemplo. E isso, pronto. Isso é um flashcard, tá bem? E por que os flashcards eles são tão bons? Como que essas técnicas vão melhorar a nossa memória? Bom, lembra dos visual learners? Nós temos uma imagem para esses visual learners, tá bem? Então, nós vamos associar o significado da palavra com a imagem que nós fizemos. Mas também, nós somos auditory learners. Nós somos alunos auditivos. Bom, todo dia eu vou postar um vídeo com uma sugestão de palavra para você aprender. Esse vídeo vai ser em inglês, tá bem? Então, quando você assistir o vídeo e você quiser utilizar a minha sugestão para fazer um flashcard, você vai ouvir a palavra. Nós vamos conversar sobre aquela palavra e nós vamos utilizar ela no contexto. Então, você vai ter um estímulo auditivo ao assistir os vídeos, tá bem? Mas também nós somos kinesthetic learners. A gente precisa do movimento. Ora, quando eu faço meu flashcard, eu tenho que escrever as palavras, eu tenho que desenhar, às vezes eu tenho que cortar pedaços de papel. Bom, e esse movimento vai ser muito relevante na nossa técnica de Memory Booster, que é uma técnica que otimiza a sua memória. Tá bem? E verbal? O que é verbal? Bom, para aprender melhor, nós temos que verbalizar o que a gente aprende. Então, você apenas escutar um conteúdo, o seu aprendizado, a sua retenção não vai ser tão significativa quanto se você tivesse verbalizado aquilo que você aprendeu. Então, você escuta e depois você fala, mas é isso. Sabe aquele aluno que está sempre, professor, então isso é isso, 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 isso? É isso mesmo. Isso aqui é isso, isso. Ele está confirmando as ideias. Esse aluno ele precisa verbalizar para aprender melhor. Isso é normal. Bom, também temos o componente físico do flashcard. Nós aprendemos melhor quando a gente consegue ver um resultado concreto daquele nosso trabalho, do nosso processo de aprendizagem. E os flashcards são a materialização desse trabalho. Tá bem? Então é um elemento físico do nosso trabalho.
E isso melhora muito a nossa memória também. Além disso, nós temos o aspecto social do aprendizado. A gente aprende melhor quando a gente interage, quando a gente tem suporte de outras pessoas. Aprender sozinho, sem falar com ninguém, sem ter nenhuma ajuda, é muito difícil. A gente tem autodidatas, mas tem pessoas que precisam desse suporte. E os nossos flashcards, nós vamos ter essa interação e esse suporte. Adivinha com quem que você vai interagir? Exatamente. Eu vou estar nas redes sociais disponível. Então, se você tiver uma pergunta, se você quiser confirmar uma ideia ou se quiser fazer uma sugestão, faz um comentário nos vídeos, manda uma mensagem para mim e nós vamos ter essa interação. Eu vou te dar esse suporte que você precisa, o aspecto social do flashcard também. Tá bem? Bom, também temos o elemento lógico do flashcard. Para a gente aprender, a gente precisa entender a lógica daquilo que a gente está aprendendo. A gente se sente mais seguro e a gente aprende melhor também. E no nosso flashcard, da mesma forma como a gente escreve a palavra de um lado e a gente tem uma imagem do outro, a gente vê a palavra e lembra da imagem, quando a gente vê a imagem, nós temos que lembrar também da palavra. Então, é um aprendizado em duas direções. Não é óbvio, mas é lógico. Bem? E por fim, nós temos o aspecto emocional do aprendizado. A gente aprende melhor quando a gente associa com situações em que nós tivemos emoções fortes. Também quando a gente cria exemplos que são relevantes para a nossa vida. E essa parte, é por isso que eu peço para colocar exemplos, frases de exemplos que sejam relevantes na sua vida. Então, se você tem um exemplo de um kick-off, que foi um desastre. Mas é uma emoção negativa, mas é uma emoção marcante. Então, a sua frase vai ser the kick-off of that project was a disaster because... E aquilo vai ser relevante na sua vida, aquilo é pessoal, aquilo te traz emoções. E por isso você vai aprender muito melhor, tá bem? Então, os nossos flashcards têm tudo que a gente precisa para todos os tipos de aprendizes. Seja você visual, auditivo, sinestésico, verbal, físico, social, lógico, emocional. E, na verdade, nós nunca somos 100% visual, 100% auditory. Nós somos uma mistura de todos esses estilos. Então, seja qual for o seu estilo, o flashcard vai te dar aquele estímulo que você precisa para ativar a sua memória. Tá bem? Bom, conseguimos fazer os flashcards. E agora, como é que nós vamos utilizar esses flashcards? Bom, depois de todo dia, vou postar uma sugestão, você vai assistir o vídeo comigo e você vai fazer o seu flashcard. Depois de 5 dias, nós vamos ter 5 flashcards. Eu deixo os meus flashcards próximo do meu computador. Então, de manhã, quando eu ligo meu computador, antes de checar os e-mails, eu pego os meus flashcards e dou uma olhada. Então, eu pego o primeiro e vejo drawback. Não lembro. Bom, eu olho primeiro a imagem. Se a imagem me fizer lembrar do que é drawback, ótimo. Muito bem. Se não, eu posso ver a definição. Bom, a definição, agora sim. Agora eu vejo. Eu tento lembrar da minha frase de exemplo. Se eu não lembrar da frase de exemplo, eu também vejo no fim do cartão. Bom, essa palavra ainda não está completamente sólida na minha memória. Então, eu vou colocar ela, eu vou deixar ela aqui na minha pilha de flashcards. Bom, kick-off. Kick-off eu sei, eu lembro. The start of an activity. Aquela linha de largada que eu desenhei. E a frase de exemplo. We sold 100,000 units in the first day of the new marketing campaign. We couldn't have had a better kick-off. Essa eu lembro bem. Ótimo. Então, kick-off eu já posso guardar num lugar que eu não vou ver todo dia. Tá bem? Bom, amanhã eu vou fazer outro flashcard e eu vou incluir. Então, a ideia é que eu tenha por volta de 5 a 10 flashcards de cada vez. Bom, se eu tiver 50 flashcards na minha mão de uma só vez, eu vou olhar para aquela pilha e eu vou ficar com preguiça. Mas 5 flashcards é tranquilo. Tenho certeza que você vai conseguir dar uma olhada nesses flashcards antes de começar o seu dia. Eu digo antes de começar o dia, pela manhã, porque
é provado cientificamente que amanhã é o melhor período para aprender coisas novas, tá bem? Então, eu recomendo de manhã. Se não der, pode ser à noite, sem problemas, tá bem? Bom, se você tiver a disciplina de vir comigo todo dia, um vídeo, uma palavra nova por dia, eu tenho certeza que você vai ficar bem satisfeito com o seu novo vocabulário e que você vai se sentir muito mais confiante para utilizar essas palavras também no seu dia a dia, na sua empresa, nas suas reuniões de trabalho, com o time internacional. E eu espero que você tenha muito sucesso na sua carreira. Então, conte comigo, muito prazer e até o próximo vídeo. Take care.